Gente, tem muitos colaboradores, muitos amigos, muitos inscritos me perguntando assim, Wellington, e a situação da SAF? Bem, a situação da SAF segue na justiça, né? A 777 está começando a se pronunciar, a fazer notas, ainda não temos nenhuma informação de recurso, se entrou e tal. Como fica a liminar a partir desse dia 14? Também não temos nenhuma informação oficial sobre. Lógico que eu voltarei ao tema. Tem aí algumas informações que quando da venda 777, bababá, o Jorge Salgado já respondeu, tem um monte de gente doutorada, né, em questões patrimoniais, que eu não tenho toda essa capacidade. O que eu posso te dizer é que, nesse exato momento, o Vasco está sendo comandado pelo Pedrinho na sua SAF, graças a liminar, sem qualquer outro parceiro que possa substituir a 777, que ainda é dona de 31% e está proibida de fazer o aporte dos outros 270 milhões na justiça para não virar dona de 51%. Ou seja, a briga continua, meu amigo, e só tem um prejudicado. O time de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama ou da Vasco SAF, do jeito que você quiser. Ou seja, só aquele time que tem aquela cruz de malta no peito, no coração de cada jogador vascaíno. A cruz de Cristo que está precisando ajudar. E domingo tem um jogo com o Cruzeiro. Cruzeiro que vem de vitória em casa, 2-1 em cima do Cuiabá. Vasco que perdeu para o Palmeiras 2-0. Novamente o setor defensivo deixou a desejar. Vai nos comentários do vídeo que eu postei já na madrugada do Álvaro Pacheco. Quase todo mundo reclamando do setor defensivo do Vasco da Gama. Eu separei esse trecho aqui do Álvaro Pacheco, se vai dar tempo de acertar para domingo o setor defensivo, mesmo jogando em São Januário contra o Cruzeiro. É continuar a trabalhar, é perceber que há determinados momentos, e principalmente eles perceberem que tipo de referências têm que há alturas têm que parar, têm que obrigar a tomar decisões e que zonas nós temos que marcar. Isso faz parte do processo, é evidente. Podíamos e devíamos estar melhor para hoje, mas eu acho também que o jogo, as incidências do jogo, se vocês repararem, tivemos o primeiro golo, tivemos uma reação à perda de bola muito grande e realmente nós estávamos dentro da área, estávamos em superioridade numérica e não protegemos aquele espaço, mas já tivemos a capacidade de baixar e de preencher. Falta-nos agora aquele passo de perceber que tipo de zona nós temos que preencher. É o passo seguinte. Esse tem dúvida nenhuma, tem que ser o nosso trabalho da nossa comissão de fazer perceber aos jogadores agora a vontade, a determinação e a atitude eles tiveram. Então o Álvaro Pacheco, né, falando sobre o seu setor defensivo. Para domingo, o Robert Rojas, que saiu machucado na pancada na cabeça, levou pontos, vai cumprir o chamado protocolo FIFA de 5 dias, não pode treinar, não pode jogar, está fora. O Esforça recebeu o terceiro cartão amarelo. O Payet tem lesão de primeiro grau, só volta na outra semana. É mais uma semana ou 2 semanas sem Dimitri Payet, um jogador importantíssimo, que o Vasco precisava muito dele contra o Cruzeiro. Tem a volta do João Vitor, já cumpriu a suspensão automática e deve ser escalado no setor defensivo. Qual que é o provável Vasco para pegar o Cruzeiro? Léo Jardim, Puma Rodrigues, João Vitor, Maicon, Léo e Lucas Piton, Zé Gabriel, a tendência é Hugo Moura e Galdames, o Adson Verrete e David. Eu acredito que passe por aí a escalação do Vasco da Gama. Vamos aguardar o Álvaro. Há informações de uma pressão em cima do Álvaro Pacheco, já para tirar o português com 2 jogos, que para mim seria muito covarde, até porque o cara chegou agora, e era melhor não ter trazido, para trazer de volta o Ramon Dias e o Emiliano. Se me perguntar, você é a favor de trazê-los de volta? Sou. Eu gosto do trabalho do Emiliano, gosto do trabalho do Ramon, mas acho, desculpa a expressão, não sou de usar esse tipo de expressão, sacanagem com o português, com o Álvaro Pacheco, que chegou bem intencionado, tomou no lombo 6-1 do Flamengo, segurou, chamou responsabilidade, não foi diferente no jogo com o Cruzeiro, mas a manteiga
tá caindo né, o pão com a manteiga tá caindo pro chão, tá sujando toda de terra. Mas pro torcedor do Vasco, que a gente respeita muito, e a história do Vasco, é preocupante ver esse time. O coitado do Léo Jardim, o goleiro, é um bombardeio por jogo, né? O último jogo foi 6-1 pro Flamengo. O Palmeiras ontem poderia realmente ter feito mais. Esse gol foi anulado. E o time parece sem nenhuma reação. Nenhuma reação. E não dá pra cobrar do técnico, hein? Acabou de chegar, coitado. Pode chegar. O elenco é fraco. Nada. Então, esse é o problema, né? Aí é o seguinte, né? É o Corinthians do Rio, né? Porque é um monte de problema extra. Não, é verdade. Um monte de problema extra-campo. E dentro de campo, os caras não têm paz nenhuma, né? Além de um elenco que é um elenco, a gente já falou aqui, muito respeitosamente, é um elenco que não está à altura das tradições de um grande clube como é o Vasco da Gama, né? E o Léo Jardim tá apanhando como cachorro, aqueles cachorros que ficam na guia, sabe? Aqueles cachorro magro. Porque, porra, o cara não tem proteção nenhuma, né? Zero. Pode pegar o melhor goleiro do mundo. A propósito, pega o goleiro do City, que é brasileiro, e coloca nesse time do Vasco da Gama aí. O Ederson. Sabe o que vai acontecer? Vai tomar gol. Ele vai ser criticado duramente por nós aqui, porque não O Léo Jardim ontem fez 4 defesas que, pelo amor de Deus... podia ter sido 6, certo, Sim. Facinho? Então, aquela história. Então, a gente também precisa entender. Assim, eu vejo o jogo do Vasco, eu não vejo nada... No primeiro tempo. Eu não vejo nada no jogo do Vasco. Assim, O Paier não jogou, hein? É um jogador importante. a defesa não funciona, o meio-campo não combate, o meio-campo não cria, a bola chega com pouca qualidade ao ataque. Quando chega também, não é sempre que você vai conseguir fazer funcionar o Verratti. Cara, não tem nada de legal nesse time do Vasco. É um bico pra frente, se sobrar pro Verratti mas cabecear isso é muito pobre, pô. Exato, vamos lá. Isso não é nada. Vamos há 20 anos aí. O Vasco vinha aqui pra São Paulo, ele fazia cada jogão com o Palmeiras. Só pra falar de Palmeiras, tá? Quantos jogos a gente não viu Vasco e Palmeiras? Final dos anos 90, virada dos anos 90 pros anos 2000, né? Time que embalava sonhos, que era, pô, uma porrada de jogador bom, e jogava bem na defesa, e tinha um sistema defensivo bacana, e tinha jogador de criatividade, e tinha Edmundo, e tinha Romário, depois Evair. Cara, olha, realmente eu não sei o que aconteceu com o Vasco, e sinceramente eu não vejo a curto prazo, ô Flavinho, uma mudança para salvar o Vasco da Gama. Ô, Queçada, a gente dá uma olhada aqui na escalação do Vasco, começou o jogo ontem, né? Putz. Pô, você pega, Canta com todo respeito, pô, Vai. todo respeito, o Maicon, que é um torcedor do Santos, jogou lá, o pai dele é santista, tal, tem um grande apreço por ele. Não dá mais, cara. Não dá mais. Aí você vê Rossi, David, Zé Gabriel. Cara, é duro. Pô, e o Puma, o Pumita? Não jogou nada. Jogando nada. Jogou nada. O Mita jogou mal. Aí você vê o Vasco, ele coloca em campo, pra tentar mudar o jogo, o Esforza. Esforçado. Mas... O Adson tudo bem. O Adson. O Ryan. Paulo Henrique. Vitor Luiz. E o Hugo Moura. Que até agora o torcedor do Vasco não engoliu. O elenco é ruim. É complicado. É muito complicado a situação do Vasco. Nós temos uma classificação aí? Pode botar a classificação, Michelete, a gente vê e depois, inclusive, os jogos do final de semana, pra gente ver o que espera esses times na próxima rodada. O Vasco tem 6 pontos em 8 jogos. Isso. O Criciúma tem 5 em 6. Ele tem 2 jogos pra tentar ultrapassar o Vasco. Entendeu? A campanha do Vasco é em pontos, igual a do Corinthians e igual a do Fluminense. Isso. Que também fazem campanhas muito ruins. E do Grêmio também. O Grêmio tem um jogo a menos. Tem 2 jogos a menos. O Vasco tem 2 vitórias, que é o que o coloca à frente de Corinthians e Fluminense. Times que ganharam apenas um jogo em 8 rodadas. É bem vergonhoso. E o Criciúma com 2 jogos a menos. Criciúma com 2 jogos a menos, vai apanhando de todo mundo também agora. É. Mas enfim, tem 2 jogos a menos. Mas ontem eu vi um pouco do Criciúma e do Cruzeiro. Cara, Criciúma tem um time mais ajustadinho, por incrível que possa parecer, em relação ao Vasco da Gama. Mas também o Criciúma ganhou do Vasco de 4-0. Meteu 4-0 lá em São Januário. Isso por si só bastaria. Mas aí você viu o Criciúma tomar de 5 do Cuiabá isso em que casa, foi em Criciúma. Aí você fala assim, caramba. O que aconteceu? Eu acho que o Criciúma ganhou porque foi o Vasco. Entendeu? Sim. Então, já que nós estamos falando do Vasco, é mais um alerta. Não é mais um alerta, é mais um indício, mais
Mas um ponto dentro dessa nossa análise a respeito da fragilidade, eu não gosto dessa palavra. Ah, mas fragilidade às vezes mas cabe. eu não gosto, É não. fragilidade mesmo do O que eu Vasco. queria falar do Criciúma... O que eu queria falar do Porque virou lugar comum, entendeu? Todo mundo fala isso. O que eu queria falar do Criciúma é o seguinte: o Vasco não tem nenhum jogo. Lembra um jogo recente do Vasco que você falou, porra, que legal, eu não consigo ver isso. Não, o Criciúma não tem. ainda ontem tentou encarar o Cruzeiro, o jogo ficou empatado, né? Depois o Cruzeiro faz 2. Cuiabá você tá falando. Cuiabá, pô. Sim. Compara também com Cuiabá. Mas pega o Atlético Goianiense indo pra cima do Corinthians pra buscar o resultado. Encarou o Cruzeiro, o Atlético Goianiense... O Corinthians não é referência, fala outro jogo do Não, Atlético mas tudo bem, Goianiense. mas Flamengo, aquele jogo do Flamengo. Ok, exatamente, que a gente criticou Erro de arbitragem, que a gente criticou duramente aqui o Tite. Não, desculpa, eu não tô desrespeitando o Corinthians, só que assim, hoje eu acho que contra esse Corinthians se perde ponto. Tem time aí que perdeu. O Atlético Mineiro perdeu ponto contra o Corinthians no campeonato, tá? Mas assim, eu não consigo ver um jogo do Vasco que você fale, pô, essa é a referência. Qual é o jogo referência nesse campeonato brasileiro do Vasco da Gama? Não tem, gente. Aí você vê o saldo. É o pior saldo do campeonato. Menos 12. A gente falou ontem, o Vasco tinha 18 não tá... gols tomados, foi pra 20? Foi pra 19, eu acho. Deixa eu ver aqui. 19 gols sofridos. Em 8 jogos. Essa é uma campanha, embora não seja uma campanha de colocá-lo no rebaixamento, mas um futebol de rebaixado, cara. Então, e aí, o que o Vasco vai fazer de diferente? Você acha que só o Payet vai fazer a diferença, cara? Não, o Payet sozinho não consegue. Não faz, então E outra, montaram o time errado, tá a briga ainda da 777 lá com o Pedrinho. O Pedrinho precisa arranjar dinheiro para reforçar o time agora com 4, 5 jogadores em julho. De onde vai tirar o dinheiro? Cara, eu vou falar para você. Se não tiver uma injeção de grana, como estava prometido pela 777, olha, se não se desenroscar essa confusão, o Vasco não vai comprar ninguém. Falsos mártires. Precisa pagar, viu? Precisa pagar 777, porque a 777 deu um dinheiro aí. Falsos mártires acabam derrubando projetos. O que estava ruim está pior, hein? Falsos mártires, você tá se referindo a quem? Tô dizendo que ao Pedrinho. Ao Pedrinho, é isso? Estão tentando salvar um Vasco sem ter de onde puxar a base. Tem que se preparar para você querer mudar uma estrutura que, tudo bem, não era a melhor, mas eu duvido que o que está agora é seguro ao ponto de ser isso uma questão da 777. Isso que o Facincani tá falando merece uma reflexão. Porque tava ruim. Eu lembro daquele adesivo que falava do Delfim Neto, né? Eu era feliz e não sabia. Não era isso? Quando ele que postou isso aí, quando ele era ministro, todo mundo da economia, da fazenda, né? E criticava tal, a política dele, o Brasil ia mal, juros, etc e tal, empobrecimento do povo. Mas depois, eu não sei quem veio depois dele, ficou pior ainda aí, ele soltou essa daí, né? Eu era feliz e não sabia. O Vasco tinha problemas com a 777, os tem ainda. Mas afastar a 777 e voltar ao que era, com o Pedrinho de presidente, uma pessoa que não tem experiência nenhuma para exercer essa função, é o melhor para o Vasco. É arriscado para burro. A gente pode ser que dê certo, mas não está dando. Não está dando salários atrasados, pelo que a gente lê aí nas redes sociais e nos portais e blogueiros, etc e tal. Salários atrasados, o Vasco toma de 6 do Flamengo, toma de 2 do Palmeiras quando poderia ter tomado de 4 ou 5, entendeu? Assim, e tem outro jogo difícil agora, né? Porque se a 777 tá afastada, então o dinheiro que entraria no meio do ano não vai entrar. Não entra. Eu tô falando. É isso que eu tô falando. O Vasco não vai contratar ninguém. Ou seja, o Vasco podia estar com uma gestão ruim, mas ele ia ter dinheiro. É mais fácil, é mais fácil melhorar a gestão do que arrumar dinheiro, né? É mais fácil tentar mexer na gestão do que ir atrás de dinheiro agora a partir do exatamente. Nada, né? O problema é que você não tem gestão e não tem dinheiro. Exatamente, não tem os dois. Exato. E o Vasco vai jogar domingo em São Januário contra o Cruzeiro, que tá crescendo em viés de alta. E vai jogar difícil. De novo em São Januário. O Vasco começa a sua debacle quando ele deixa o Maracanã e vai para São Januário. O Santos entra num viés, entra não é num viés, né? O Santos ele tá retirando viés, não vai dar cartão não, porque ele está muito cheio de dar cartão. O Santos começa a cair também, a ficar um time pequeno do ponto de vista competitivo quando ele passa a jogar na Vila Belmiro, entendeu?
Então, esse é o alerta pro Vasco e também pro Santos. Tava lendo ontem. Não dá. Não sei onde. Precisa, ou reforma São Januário e faz para 50 mil pessoas, aí beleza. É que nem o Santos. Tem que reformar a Vila Belmiro para 30 mil. Não dá para jogar em gaiolas. Não dá. Não dá. O apequenamento desses clubes acontece exatamente nesses momentos. No mundo inteiro, as grandes equipes jogam em grandes estádios. Ninguém joga em estádio pequeno. Ninguém. Me cita um time grande do futebol mundial que joga em estádio pequeno. Não tem. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Vasco da Gama, a mídia aí paulista, alertando sobre o que está acontecendo sobre o Vasco da Gama, que é super importante aí, que o Vasco volte ao patamar, tem que se recuperar aí, porque o clube está passando um perrengue, como disse aí os jornalistas aí, o Vasco é o Corinthians do Rio, porque tá numa crise sem precedente. Outra situação aí, né, é a respeito do Wellington Campos, que trouxe informações pra gente muito boas aí. Pra você não tá perdendo nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo.